queridos e minhas queridas irmãs. Mais um dia que o Senhor nos concedeu essa graça, né, irmão, de nós estarmos de pé, de nós estarmos mais uma vez aqui, porque o Senhor nos deu essa oportunidade, por isso eu me alegro. Eu não sei como hoje você se encontra, se você se encontra triste, acamado, frustrado. Eu só quero te dizer uma coisa: Deus nunca abandona os seus. Quem abandona Deus somos nós, Ele não. Então, independente do que você esteja passando, saiba, tem sempre alguém em uma situação pior que a sua, acredite. Quando eu estava sendo provada pelo Senhor, eu achava que eu era a única pessoa que estava naquela situação. Mas aí eu comecei a observar que tinha pessoas que estavam em situações bem pior. E eu só tinha que agradecer a Deus, porque eu não estava na situação daquela pessoa, vivendo o que ela estava vivendo. Porque ela fazia qualquer coisa para trocar comigo. O que eu estava vivendo não era nada. Amém? Não que não é nada, só sabemos nós, irmãos, quando nós estamos passando o processo. E muitas das vezes é necessário nós passarmos o processo. Hoje eu agradeço a Deus pelos processos passados. Eu amadureci, eu cresci espiritualmente. Eu comecei a observar coisas que eu não via. Pois é no processo que Deus nos mostra. É no processo, irmãos, que Deus está conosco. É no processo que nós aprendemos mais de Deus, se aproximar mais de Deus. É no processo. Amém? E nesse momento eu te convido a nós estarmos meditando na palavra de Deus, no livro de Lucas. Lucas 19. Essa passagem, irmãos, deixa para mim um grande ensinamento. E espero que deixe para você também. Vamos falar de um homem. Lucas 19, 1, olha o que diz. Zaqueu, o publicano. Entrando em Jericó, atravessando Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. E então, correndo diante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa, recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedaria com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. E então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque filho do homem veio para buscar, salvar o perdido. Irmãos, Jesus, Deus, olha para nós não como o homem olha. Muitas das vezes eles olham para mim e para você com desprezo. Nós hoje somos olhados pelo que nós temos, não pelo que nós somos. As pessoas não valorizam quem nós somos, mas Deus sim. Deus, ele valoriza o que nós somos, não o que nós temos. E aqui esse homem aqui chamado Zaqueu, a Bíblia diz que esse homem aqui era um cobrador de imposto. Era um homem odiado pelo povo israelita.
O povo de Israel não gostava dele porque ele era um cobrador de imposto e um cobrador bem severo. Não tinha pena de ninguém, cobrava mesmo e tinha que pagar, tinha que tirar, seja de onde fosse. Mas um dia ele ouviu falar de Jesus. A fama de Jesus naquele lugar estava grande e ele ouviu falar de Jesus. E procurava saber quem era, procurava conhecer quem era Jesus. Mas a Bíblia diz que onde Jesus ia era uma multidão. E ele, por ser baixinho, não conseguia vê-lo. Mas ele teve uma estratégia. Estar no lugar certo, na hora certa e no momento certo. Sobe uma árvore que algumas bíblias dizem que é uma figueira. Essa Bíblia aqui, ela não dá o nome de figueira. Ela dá um outro nome que nem estou achando aqui. Mas já falei o nome aqui da árvore. E ele lá na árvore, deixa eu ver se eu acho aqui, só para me falar para vocês o nome da árvore. É um nome bem estranho que eu vi aqui. Não vou perder tempo atrás da árvore. Ah, tá bem aqui, ó. Sicomoro. Nunca ouvi falar esse nome. E aí o que acontece? Ele sobe. Porque ele sabia que Jesus ia passar ali e ele ia ver quem era Jesus. Esse famoso Jesus. Sendo que Jesus também já sabia que ele ia ter um encontro com ele. E aí quando Jesus passa, olha para cima e diz, desce daí Zaqueu depressa. E Jesus já sabia até o nome dele, porque Jesus chama pelo nome. Jesus não chama por apelido, Jesus chama pelo nome. E foi assim com Zaqueu. Ele pega e chama, desce daí Zaqueu depressa, porque hoje ainda eu estarei na tua casa. E Zaqueu, que nunca tinha visto Jesus, depressa desce com alegria no coração, já convertido pela unção que estava na vida de Jesus, desce depressa. E nisso, quando ele desce, irmãos, acredita, aquele homem já estava convertido, foi olhar para Jesus e se converteu. Porque quando ele desce, a primeira coisa que ele diz para Jesus, eu reconheço que errei, eu reconheço que falhei com o teu povo, mas agora eu vou restituir todos eles, vou dar metade do meu bem a eles, porque eu fiz coisa que não devia. Cobrei imposto aonde não tinha que cobrar. Mas eu vou devolver todos eles. Mas se tiver alguém que eu defraudei, fiz mais do que não podia fazer, eu vou dar 4 vezes mais. Imagine, irmãos, que esse homem não está convertido. Como é que não está convertido? Era alguém que ele só queria, irmão, só queria conhecer Jesus. Mas ele não sabia era que Jesus já tinha marcado o encontro com ele. E ele vai nesse encontro. Aleluia. E quando ele chega lá, o coração dele muda. A mente dele muda. E ele começa a ver as coisas diferentes. Já antes ele não via que estava defraudando ninguém, ele não via que estava roubando o povo. E era odiado por esse povo. Era tão odiado que quando Jesus diz que vai pousar na casa dele ainda hoje, o povo diz, não acredito. Jesus vai pousar na casa desse pecador sem vergonha, cobrador de imposto, em vez de ir na minha casa. Irmão, Jesus diz que não veio para os sãos, mas sim para os doentes. Quantas das vezes nós ficamos irados porque alguém importante, em vez de ir para a nossa casa, vai para a casa de alguém que nem convertido é. Mas tudo é um propósito de Deus. Deus já sabia, irmãos, que aquele homem ia se converter e por isso colocou Jesus para passar lá. Ele não passou lá à toa, não. Já estava tudo traçado para a convenção de Zaqueu. E para que nós venhamos aprender com esse homem, que aonde Jesus passa, Jesus cura, Jesus sara, Jesus liberta. E esse homem não foi diferente, foi liberto. Instantemente, liberto. Começa, abre os seus olhos e ele quer devolver tudo que ele fez de ruim para aquele povo. E o povo não acreditando. E aí Jesus diz, para finalizar, Jesus diz que hoje houve salvação nessa casa, porque também
é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem, ou seja, ele diz Jesus, eu, Filho do Homem, vim buscar a salvação e os perdidos. Fecha, irmãos. Fecha essa palavra. Mas acredite, medite nessa palavra. Isso aqui é um grande ensinamento para nós, que já somos convertidos, que não ligamos para esse tipo de pessoas. Jesus disse que veio buscar os perdidos. Quantas pessoas estão aí precisando de uma palavra? Quantas pessoas estão aí que só basta uma palavra para eles conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Então medita nessa palavra. Medita. Para o Senhor falar melhor contigo. Você não queira saber como o meu coração ficou alegre com essa palavra. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, santo e glorioso Deus, obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado, meu Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por Senhor não desistir de nós. Obrigado, Jesus, porque é o Senhor, meu Pai, o Senhor nunca nos abandonou, sempre esteve conosco e por isso eu sou grata. Toma, Senhor, a vida das crianças, guarda as crianças, proteja, Jesus, as crianças de toda cilada, de toda emboscada. Jesus, guarda, meu Pai, uma criança que está sofrendo, sendo espancada, sendo violentada. Arranca essa criança desse lugar. Toma também, Senhor, a vida de nós mulheres, nos guarde, nos proteja, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Senhor, toma a vida dos idosos, guarda os idosos, proteja, Jesus, os idosos, em nome de Jesus Cristo. Pai, a Ti eu te dou graça por mais esse dia. Toma também esse país nas Tuas mãos. Abençoa, Senhor, esse país. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa essa nação. Onde tiver um homem de Deus, uma mulher de Deus que se corrompeu, que eles voltem, que a gente volte ao primeiro amor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Entrego nas Tuas mãos todos desse canal. Que o Senhor derrame uma bênção especial na vida de cada um, na casa de cada um, na família de cada um, que venha haver mudança, que venha haver libertação nessa casa, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero agradecer os novos inscritos, sejam bem-vindos ao canal. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. E você que já é inscrito, gratidão pela tua vida. Fica com Deus, um beijo no coração de todos. E não se esqueça que você nasceu para ser feliz.